Olá, meus amores! Quanto tempo! Agora, pelo meu pessoal, graças a Deus, fiquei um ano sem poder fazer live. Me restringiram aí, alegaram que eu quebrei as diretrizes, aquela coisa, né? De Instagram. Mas se você está vendo pelo YouTube, também te desejo boas-vindas, a paz do Senhor, importa que estamos de volta. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3, há tempo para tudo, tempo de calar e tempo de falar. Então, no meu tempo de calar, eu calei e fui fazer outras coisas, inclusive viver, né, meus amores? Viver, eu acho que é um tempo de muita maturidade para mim, como mulher, e um tempo em que Deus me permitiu, sabe, certas coisas, furar aquela bolha da religião, testar os meus limites e ter a convicção, a certeza que pro mundo eu não volto nunca mais. Claro que eu estou no mundo, claro que eu posso fazer coisas do mundo, afinal eu ainda não sou corpo glorificado, mas um corpo mortal, mas eu vi que certas coisas, assim, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Que tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nada. Então, foi ótimo, acho que de um ano pra cá eu amadureci muito, sabe? Furei aquele ato de estar... Quando eu me converti, eu fiquei 11 anos solteira, né? Sem nem beijar na boca. E aí, de 2024 pra cá, eu tive 2 namoros que me ensinaram muito. Glória a Deus, porque eu vi como tá lá fora. E olha, eu te digo, quem casou, casou, viu? Tá difícil, só Deus na minha vida. Mas eu decido ter fé e confiar. Eu ainda sonho sim nessa terra, em casar, em ser mãe. E tá nas mãos de Deus. Se Ele quiser isso pra mim, amém. Que Ele mande o melhor pra mim. Se Ele não quiser, amém também. Que eu seja arrebatada, que eu não passe pela tribulação. Porque muito pior que não realizar os meus sonhos nessa terra vai ser ficar aqui nessa terra nos 7 anos de tribulação ou 70 semanas de Daniel. Amém? E o tema de hoje é exatamente esse. Nele, em Jesus, em Deus. Jesus é Deus. A esperança nunca é adiada. Então, galera do Instagram, galera do YouTube, galera que tá vendo pelos stories do WhatsApp, do Instagram, porque esse vídeo ele circula, ele realmente é recortado para várias redes sociais, para que chegue ao máximo de gente, né? Tem gente que precisa ver o teor da coisa para poder abrir o vídeo todo, às vezes dá meia hora, às vezes dá 40 minutos, enfim, a gente tem que ter também os shorts que chama, né? Os stories, os shorts. E ano que vem eu vou fazer 10 anos de internet, né? Em tempo integral para a obra de Deus, como ministério principal aqui a internet. E a gente vai amadurecendo, vai sabendo fazer, né? Vai não se estafando tanto mais. Então um dia você se estressa editando vídeo, promovendo conteúdo, e no outro você já faz alguma coisa para higienizar a sua cabeça. Como eu falei no começo, eu tô muito madura. E Jesus, ele falou isso, né? Na verdade, a palavra principal de hoje é Provérbios 13. Ai, meu Deus, vai começar esse entra e sai do Judá. Não pode, eu tô ao vivo. Meu Pai Celestial, misericórdia. A palavra principal, como eu estava falando, amores, é Provérbios 13, mas eu quero dar uma pincelada aqui em Lucas 7, dos versos 30 ao 35, tá bom? Então, quem puder, anota aí. Deixa eu falar com o pessoal que tá entrando. O Edson, o Luiz, o Carlos, a Silvia, a Vanete tá aqui, glória a Deus, a Rose. Shalom para todos os que ainda vão assistir gravado, né? Se você está vendo pelo YouTube, já está gravado. Agora a gente está ao vivo aqui, tá? Hoje é dia 4, terça-feira, 4 de novembro de 2025, 1h10 da tarde. O Maciel acabou de entrar. E olha o que diz aqui a palavra, gente. Lucas 7, 30 ao 35, eu acho que resume bem o tempo que eu tô, a estação, porque realmente, como eu não tô mais tão religiosa, os mais religiosos tendem a me julgar. E os menos religiosos ou afastados tendem a ouvir a minha mensagem.
Porque eu acho que aquele período que eu estava tão religiosa, ele me dava um ar de superioridade. Então, nem todo mundo acata essa mensagem. E a gente vai ver aqui que Jesus falou sobre isso. Isso não é coisa da minha cabeça. A Bíblia me respalda para o tempo que eu estou vivendo agora. Diz assim, Lucas 7, versos 30 ao 35. Os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, inclusive o batismo de João. Então, os religiosos, mestres da lei, entendidos, eles rejeitaram. Né, amores? Rejeitaram. Por quê? Porque eles estavam justamente isso que eu acabei de falar, se achando tão superiores que até João Batista para eles era louco. E olha o que Jesus vai falar aqui dele mesmo e de João Batista. A quem posso comparar os homens dessa geração? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Ou seja, a gente nunca é suficiente para esse povo. Porque eles se acham acima, já estão quase Lucifers, né? Deus que me perdoe, estão quase Lucifers, porque Lucifer caiu por isso. Porque ele disse no coração, está lá em Isaías 14, a partir do verso 11. Subirei aos céus, acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, se achou tanto semelhante ao Altíssimo que caiu para todo sempre, né? E a gente vai ver em Provérbios 13, que é a palavra principal de hoje, que a soberba precede a queda. Fecha para mim, por favor, gente, não tem condição, eu me desconcentro. Meu Pai Celestial, misericórdia. Não tem como, Judá quer ficar entrando e saindo, gente, meu cachorro. Aí continua aqui, cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, mas vocês dizem, esse aí tem legião de demônios. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo com os pecadores, mas vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Só que a sabedoria do alto sobressai e é validada pelos verdadeiros discípulos. Então essa é a minha vida. Quando eu estava igual João Batista ali, né? Consagradíssima, religiosíssima, não fazia isso, não fazia aquilo. Tinha medo até de sair de casa. Era de casa para a igreja. Passei até 5 anos, gente, sem atividade física. Pra vocês verem o nível que eu cheguei de religiosidade. Não ia mais nem pra academia. Fiquei doida. Só que assim, eu vejo que foi necessário, sabe? Para hoje eu ter o equilíbrio que eu tenho, aquilo ali foi extremamente necessário, mas é passado, eu não quero mais. Entendeu? E aí diziam que eu tava com legião de demônio. Aí se eu venho já comendo com o povo, já me permitindo certas coisas, sabendo que eu não vou pecar, que eu já tenho o Espírito Santo suficiente dentro de mim para me trazer limites. Aí dizem que eu sou, igual falaram para Jesus, uma fanfarrona, né? Que come e bebe com pecadores. O Jefferson entrou aqui, ó. A Lindete entrou aqui. Oi, Jefferson, oi, Lindete, Shalom. Entraram várias pessoas aqui. A Elineuda entrou, a Ludmila, a Regina, o Gui, o Maciel. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então, gente, se você for esperar validação dos outros, do sistema religioso das pessoas, você vai pirar. E aqui diz, a sabedoria do alto sobressai. E quem está verdadeiramente recebendo isso do céu, do Espírito Santo, de Deus, vai validar essa mensagem. Então, eu não tenho que me preocupar. Amém? E vocês vão ver, sim, uma Juliana muito menos religiosa. E eu percebo que hoje eu tenho ganho mais almas do que naquela época que eu estava tão louca. As pessoas têm, ai, que legal, a tua igreja não pede dinheiro. Onde fica? Eu quero ir lá, eu posso. Tem gente que chega pra mim, Juliana, eu moro com uma mulher. Eu sou mulher e eu sou casada com outra mulher. Eu posso ir no teu culto? Claro, gente. Deus não faz acepção. Você vai como você está. A mensagem do evangelho é que vai fazer o que tem que ser feito. Deixa com o Espírito Santo. A palavra diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Amém? Diz o Senhor. Então é isso, é sobre isso.
E a palavra, ela vai falar dessa esperança. Então, foi um tempo em que eu achei que estava acontecendo tudo e não estava acontecendo era nada, sabe? Na verdade, era Deus ali me amadurecendo numa coisa que eu já estava sem a mínima prática, entendeu? Eu não sabia nem como era namorar, me relacionar, muito menos um casamento, que é o maior sonho da minha vida atualmente. Quando eu fiz 40 anos, veio o clique biológico de querer casar, de querer ser mãe, pelo menos um filho. Eu quero, nunca casei, nunca tive filho, com 40 anos de idade. E aí Deus falou comigo em Provérbios 13, palavra de hoje, vamos ler? Em mim, filha amada, a esperança nunca é adiada. Eu não estou atrasado. O meu tempo não é o seu. Amém? Então, glória a Deus, porque Sara teve com 90 anos, porque Ana já era avançada em idade quando gerou Samuel, porque Isabel também quando gerou João Batista, inúmeros milagres, inúmeras estéreis que deram à luz na palavra tchera lá 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 iera lá lá suira ei anarás Deus. Eu confio em ti, no teu tempo perfeito. Então eu quero ler aqui com vocês, olha o que diz Provérbios 13, vamos ler todo o capítulo, tá? O meu tema aqui tá, ande com sábios, tá bom? Filhos sensatos dão ouvidos aos pais, mas os insensatos não querem nem saber, fazem o que querem. O homem bom adquire gosto pela conversa útil, mas o que é mau vive da violência. Quem cuida da língua, cuida da própria vida. Mas quem fala demais acaba na sarjeta. Aquilo que eu falei. Tempo de falar e tempo de calar. Tanto que até hoje eu não falei o que foi que me restringiu aqui por um ano. Muita gente pensa que foi política. Não foi política. Mas eu não vou falar sobre isso. Porque é um tema delicado. Entendeu? É um tema delicado. É um tema aí que tá muito em alta. Eu até entendo a cabeça do Instagram. Sabe? Até entendo. Mas tá bom, passou, já sei que é contra e não vou mais postar. Beleza, vamos lá, segue, entendeu? E no tempo de calar, fui fazer outras coisas, não fiquei com aquilo, ai meu Deus, não. Eu não fico lamentando, gente, eu não sou dos que retrocedem, mas dos que creem e são salvos. Como Paulo disse lá em Hebreus. O preguiçoso tudo quer, mas nada consegue. Já o proativo alcança tudo o que deseja. É o meu caso. Não sei se é o seu. Eu sou uma pessoa extremamente proativa. Se uma coisa não tá saindo, eu parto para outra. Eu nunca tô sem o que fazer, gente. Sabe? Eu nunca tô sem o que fazer na minha vida. Uma coisa impressionante que eu tô sempre produzindo, mesmo no ócio. Mesmo quando eu resolvo passar um dia inteiro dentro da minha casa dormindo, normalmente é o domingo, ótimo, porque eu tô me revigorando. Eu tô descansando para voltar com tudo na segunda-feira. Entendeu? O justo detesta a falsidade, mas o perverso é motivo de vergonha e destruição. A vida dedicada a Deus mantém o íntegro no caminho, mas o pecado atira o perverso no fosso. Então, a vida dedicada a Deus. Ano que vem eu vou fazer 10 anos de uma vida dedicada a Deus. Tem gente que me diz assim, que horas tu vai começar a ganhar dinheiro com a internet? Não sei, também nem tô preocupada. Não tá me faltando nada. Deus, ele me compensou em outras vertentes. Então eu não tô preocupada com isso, essa não é minha motivação. Minha motivação é uma vida dedicada a Deus. É isso. Como a palavra de Deus é atual, né, meus amores? É impressionante isso aqui. A vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é plena. Então, o que é uma vida simples e sincera? Para você pode ser, aquela mulher que não usa maquiagem, aquela mulher que não sei o quê. As pessoas confundem humildade com desleixo. Então, não tem muito a ver. Aliás, não tem nada a ver. Então, Deus está vendo a sinceridade. É como fala aqui, uma vida simples e sincera é plena. O rico pode ser processado por causa dos bens que possui, mas o pobre está livre dessas ameaças. Então, olha aí, por que será que eu não ganhei dinheiro com a internet até hoje?
Eu prefiro estar livre, eu prefiro viver em paz, entendeu? A vida dos justos são ruas iluminadas, mas a vida dos perversos são becos escuros. Os arrogantes, metidos a sabidos, incitam a discórdia, mas os realmente sábios ouvem conselhos. Aí vem os 2 versículos principais que eu coloquei aqui. Uma observação, tá? Que é o 11 e o 12 de Provérbios 13. O que vem fácil vai embora fácil, mas de pouco em pouco ajunta-se uma fortuna. Então é isso que a gente está fazendo aqui, né? Há quase 10 anos, de pouco em pouco. Entendeu? Tô desde junho sem fazer live, porque eu ainda fazia pelo Casa de Oração, que é a nossa obra, mini dos meus pais aqui em Belém do Pará, Casa de Oração Filadélfia Israel. Você que não conhece, siga no Instagram, é tudo junto, sem acento. Casa de Oração Filadélfia Israel. E aí o que o Instagram fez? Mudou a diretriz. Agora uma página no Instagram só pode fazer live se tiver no mínimo 1.000 seguidores. E lá a gente não tem. Quer dizer, pra quê? Pra incitar a comprar seguidor. Eu não vou comprar, gente. Eu nunca comprei um seguidor. O que vocês veem aí é real. Eu prefiro ter minha consciência limpa. Sabe? Porque isso é corrupção. A gente quer tanto um Brasil melhor e fica comprando seguidor aí. Isso é corrupção. A gente quer tanto um Brasil melhor e não para de furar fila. Entendeu? Bora parar, porque nas mínimas coisas, quem é fiel no pouco, sobre o muito é abençoado. Então, de pouco em pouco, ajunta-se uma fortuna. A esperança frustrada deixa o coração aflito, mas o desejo satisfeito é fonte de vida. Então, eu não vou ter uma esperança frustrada, adiada. Eu vou ter a minha esperança no Senhor. E no Senhor, eu serei satisfeita. Isso é para ti também que me ouve nessa hora. No Senhor, tu serás satisfeito, satisfeita. E isso vai ser vida, porque o teu testemunho vai ganhar muitas vidas, muitas almas para Jesus. No tempo certo. Não no Cronos, o Cronos é falho, mas no Kairos. Aleluia. Quem ignora os ensinamentos do Eterno sofre, mas quem honra os mandamentos de Deus é recompensado. O ensinamento do sábio é fonte de vida, e quem os ouve afasta-se de poços de morte. Olha que coisa forte. O bom senso conquista apreciação e respeito, mas quem é corrupto caminha para a desgraça. O que eu acabei de falar, né? Deixa a corrupção aí, tá infiltrada onde? Uma hora Deus vai vingar. Paulo disse, vocês estarão prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Ou seja, quando vocês obedecerem, vai ser como uma vingança para quem desobedece. Então, bora fazer o nosso. Amém? Quem é prudente age com bom senso, mas o insensato denuncia a própria ignorância. O mensageiro perverso causa mais confusão, mas o embaixador confiável resolve a situação. Quem recusa a disciplina acaba na sarjeta, mas quem abraça a correção é honrado. É isso, é fazer o que é certo, ainda que demore mais. Para a gente ter a colheita disso aí. Um sonho realizado alegra a alma, mas o perverso não quer se afastar do mal. Então, olha só. O Senhor vai realizar o meu sonho. Se é casar, se é ser mãe ainda aqui nessa terra, Ele vai realizar. Porque Ele sabe que eu não sou perversa. Porque Ele sabe que eu não cheguei até aqui enganando ninguém, me corrompendo. Sempre com a verdade. E como diz o Salmo 91, a verdade para nós será escudo e broquel. Amém, gente? Diga-me com quem você anda e direi quem você é. Quem anda com o sábio torna-se sábio, mas quem anda com o insensato verá sua vida ir por água abaixo. A desgraça persegue os pecadores, mas quem é leal a Deus é abençoado. Lealdade, constância, verdade. Tudo isso é o que está sendo pregado hoje aqui. Gente de bem tem herança para os netos. Riqueza de gente desonesta acaba na mão dos justos. Então vamos deixar uma herança justa, legal,
Não vamos ser como os perversos que vão deixar e vai pro vento, vai pra gente que nem merecia. Quantos ricaços aí a gente não vê que deixam tudo, né, pros seus funcionários, empregados de anos. Por quê? Porque às vezes não confiam nem na própria família. Entendeu, gente? Salomão foi muito sábio aqui, como em todo o livro de Provérbios, em todo o livro de Eclesiastes, em todo o livro de Cantares, enfim, todos que ele escreveu, amém. Gente pobre pode até ter direitos do resultado de seu trabalho, mas tudo perde pela desonestidade e injustiça. Então a gente não quer perder tudo pela nossa desonestidade. A gente não quer perder tudo porque nós compactuamos com a injustiça. Amém, meus amados? Porque nós somos do Senhor. Nós queremos o Senhor como nosso Deus. Amém? Quem não corrige seu filho não ama. Ame seu filho, não deixe de discipliná-lo. O apetite para o bem traz muita satisfação, mas o perverso está sempre faminto. Então é isso, ainda que as pessoas olhem para a nossa vida, ai, nossa, ela poderia... Eu escuto muito isso, gente. Ai, tu poderia estar lá na frente, tu poderia estar rica, tu poderia estar famosa, tu poderia... Mas não é o propósito. Se um dia vier a ser, é porque Deus... Ele compactuou com tudo isso. Isso foi acontecendo. Isso veio numa constante. Porque até aqui diz, né? O que vem rápido, perde rápido. Então é melhor a gente estar numa constância com Deus. É melhor a gente ter o nosso apetite, como fala aqui no verso 25 de Provérbios 13, para o bem. Para o bem. Então, quando a gente tem esse apetite para o bem, quando a gente anda na correção do Senhor, pode demorar para o homem, né, para os que estão vendo lá de fora, pode confundir, mas a gente está na direção de Deus e vamos alcançar as promessas de Deus. Amém, meus amores? Deu para entender essa palavra? A gente tem que pensar com mais qualidade quando a gente pensa em fazer a obra de Deus. Porque o que eu vejo por aí é muita correria, sabe? Que um ministério próspero é aquele que a pessoa vive viajando para lá e para cá, prega em 500 igrejas num dia. Claro que eu tô colocando uma hipérbole aqui. Mas será que é isso? Deus vem me falando que não é isso. Deus me falou, esses tempos agora, você faz muitas coisas, mas sem efeito. Você tem que começar a reduzir e quando você fizer, você colocar mais efeito. E eu entendi e comecei a organizar melhor. Porque não é fácil conciliar tudo que eu concilio. Uma obra local por si só já demanda muito, né? Ministério com a internet, todo dia, mostrando ali a minha rotina, mostrando ali nos stories o meu dia a dia, praticamente tudo que eu faço, né? Me cuidar para levar isso da melhor maneira para vocês, porque a gente também precisa exercitar o nosso corpo, a gente precisa nutrir a nossa mente, a gente precisa estudar, eu estou sempre estudando, principalmente a Bíblia, né? Eu posso ler outros livros, claro, voltados para a obra de Deus e para a palavra, mas a Bíblia, gente, é o tipo da base para mim, que tem dia que eu passo, quando eu vou ver, eu já passei o quê? 8 horas lendo aquilo, anotando, sabe? E lá na frente vira uma pregação, lá na frente vira algo que eu estou edificando a igreja, algum testemunho. Então, é isso. Menos coisas, mas com efeito. E essa esperança, ela não vai ser adiada, ela não vai ser frustrada. O Senhor tem o melhor. E a colheita chegou porque nós somos a última geração. Isso aí vai no meu canal do YouTube, Juliana Tuma. Isso aí já tá todo mundo careca. Eu tenho inúmeros vídeos sobre isso. Mas agora o Senhor me orientou. Fale também que você tem sonhos nessa terra. Fale também que se o arrebatamento não veio até agora, você espera em mim por coisas terrenas que eu posso te dar. Como um casamento, como maternidade, como... me fugiu a palavra agora aqui, mas
uma estabilidade financeira, que eu ainda não considero que eu tenho. Então tudo está nas mãos do Senhor. Se Ele não me deu até hoje, Ele sabe, talvez se eu tivesse tudo isso que eu quero, que eu oro, eu já tivesse me corrompido, me desviado. E eu não posso fazer isso. Porque eu tenho temor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E porque eu tenho que estar forte para passar um Deus forte. Eu tenho que ter alimento sólido para quando vocês estiverem preparados. Para quando vocês saírem do leitinho espiritual. Porque por aí o que mais tem é leitinho. Mas alimento sólido, poucos. Poucos emissários de Cristo. Então eu quero estar bem, eu quero estar de pé quando a promessa chegar. Porque eu tenho certeza que Deus vai cumprir. Porque a fé é isso, a certeza do que eu espero e a prova do que eu ainda não posso ver. Amém? Eu quero orar para encerrar essa live. A Kelly entrou aqui, minha amiga. Olha, Kelly, seu zerinho, hein? Esperando vocês semana que vem lá na igreja. Vão sim, vão dar um jeito. O Manuel entrou, a Thay, o Enio. Glória a Deus. A Silvia falou amém. Dá bem que vocês estão entendendo. Vamos orar? Amém, meu Deus. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui, falando da tua palavra, falando das tuas maravilhas. Senhor, contando também o que eu ainda não conquistei, mas eu creio que conquistarei em teu nome. Porque em ti a esperança nunca é adiada, em ti a esperança nunca é frustrada. Eu não sei quem está me ouvindo agora. Talvez você esteja tão frustrado, frustrada. Talvez você tenha pedido para Deus há tanto tempo algo e não vem na sua mão. Mas para pensar. Será que se Ele tivesse te dado, tu estarias firme? Então é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. E eu tenho certeza que Ele não vai deixar faltar nada. Nem para você que me ouve agora, nem para mim. Porque Ele disse, se até os lírios do campo, se até ouro abaixou menerraz, se até os pardais que dirá vocês, obras-primas de minha criação. Eu, Senhor, no tempo certo farei acontecer. Tchera lá, leirias, de canto nenahai. Eu, Senhor, faço. Eu não frustro o que prometo, porque não sou homem para mentir. Oreleleira lá, suirela, cheia, magesia. Então vai recebendo, Senhor, me mostra agora uma injeção de ânimo em muitos aqui, descendo do céu, atravessando essa tela e te alcançando, meu irmão e minha irmã que me assistem nessa hora. Não deixa que te digam que tu não estás firme com teu Deus, porque só tu sabe as lutas, só tu sabe os dardos que têm sido atirados. E tu pode até cambalear, mas tu não cai. Porque a esperança do Senhor prevalece na tua vida. Oh, Rela de Calabás, o Deus dos deuses, Ele está aqui. E chegou o tempo de colher, sorrindo tudo que plantaste chorando. É assim que nos diz o Senhor, amém? A Ludmila disse aleluia, glória a Deus. Então é isso, gente. Até a próxima. Eu devo fazer mais uma em dezembro. E aí seria a minha última desse ano, tá bom? Mas assim que eu tiver data, tema, eu aviso vocês pelos meus stories. Me sigam aqui no Instagram, me sigam lá no YouTube, tá bom? E vamos em frente. É proibido desistir. Amém?